Tá, eu coloquei aqui. Hum, 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 hum. A Ashley só quer a companhia do Andrew, não necessariamente ser algo romântico. Bom, é que ela aprendeu com o relacionamento entre mulher e marido seria faz. Mas então, pelo menos o que parecia pra mim é que os pais eles estavam bem, porque pelo menos não apareceu nenhuma cena ruim entre os dois, além que a Rennie, ela parecia bem obcecada pelo marido. Então eu não sei se ela trataria ele tão mal. Então, não sei. Vou ver aqui o monstro. Em The Coffin of Andy and Leyley, Andrew e Ashley vieram de um mesmo contexto, de pobreza e disfuncionalidade. Não apenas isso, há uma forte carga genética de seus pais em seu desenvolvimento. Enquanto de Renee Graves, Andrew herdou sua psicopatia e narcisismo. Ashley herdou de seu pai uma grande dependência emocional, advinda de sua quase nula autoestima. Podemos supor isso por alguns pontos, Faz sentido? como os sprites e as cores dos olhos. O ruim é que, como tanto Renee como o Sr. Graves acabaram partindo no segundo capítulo, só resta para sabermos mais sobre eles, ou por falas dos personagens, ou os flashbacks. Menos sobre o Sr. Graves, acho. Ele é muito secundário até para a própria... Ele é muito tipo. Ninguém liga pra ele. Bom, é o que ela aprende. Ah, não. Eu já li isso aqui. Tá. história. Bem, temos noção sobre a pobreza da família pelos filhos dormirem no mesmo quarto mesmo depois de adultos. E a história se passar nos... Será? Ué. Estados Unidos. Com base nas informações fornecidas pelo jogo, sabemos que Andrew foi concebido ainda na adolescência de sua mãe. Devido à sua personalidade, ele foi considerado uma criança fácil, o que levou seus pais a considerarem ter mais um filho, Leyley. No Péssima escolha. contexto histórico do jogo, que se passa aproximadamente nos anos 80 e 90, ter muitos filhos era visto como um sinal de prosperidade. Somente não esperavam a bomba atômica chamada Ashley Graves. Ela é completamente oposta ao irmão. Uma sociopata com transtorno de personalidade borderline e uma dependente emocional extrema. Isso a torna um prato cheio para um psicopata narcisista, como Andrew. No entanto, essa codependência... Os dois pegaram a doença da mãe. É isso. Na verdade, o jogo se passa no norte da Europa. não é algo inato. É uma reação ao abandono e à disfunção. Mas ainda aquele negócio deles serem pobres, por isso que eles dormiam na mesma cama, não é isso. Tanto que a mãe se surpreendeu que os dois estavam dormindo juntos. Não era uma coisa normal. Materna, bem como a ausência de uma figura paterna. Ambos são produtos do ambiente em que cresceram. Eles enfrentaram um vácuo familiar, encontrando um no outro um tipo distorcido e tóxico de amor. Inicialmente, não era tão grave como é mostrado no tempo atual do jogo. Mas a relação entre eles sempre envolveu dependência mútua. Andrew recebia o amor doentio de sua irmã, que preenchia o vazio materno que ele sentia, enquanto Ashley encontrava sentido e propósito na atenção de seu irmão, mesmo que isso significasse apenas o seguir. Por isso não ache que ele é tão inocente como parece. Continuando, queria começar falando sobre... Pela própria autora. De nada, amigo.
No caso, os dois dividem o mesmo lugar para dormir, em vez de quartos separados. Nossa. Mas a mãe não falou, porque você tava lá no quarto em primeiro lugar. Não falou, do tipo. Eles são pobres e dormem no mesmo quarto, o que não é normal numa família que está bem financeiramente. A edição é muito boa, realmente. Pô, mas só uma cama podia ter um colchão, né? Um bagulhinho ali estendido. Sobre a ideia de Andrew não saber sobre, ou não totalmente, dos abusos psicológicos e ameaças que Julia, sua Sabia ex-namorada, sofria sim. supostamente de sua irmã, É que claro que era uma sabia. visão bem comum antes, e essa ideia foi quebrada com o vídeo Episode 3 Preview Voicemails, publicado pela Kit9 Studio. Ele revela um lado mais sombrio de sua personalidade, quebrando ainda mais sua figura de vítima, que tanto preza. Como psicopata, ele tem apenas o id, com uma deficiência no ego e no superego, que representam respectivamente os impulsos à racionalidade e o senso de moral. Por isso ele não se importava com os abusos que Julia sofria, pois ele não tem o superego, então seu senso moral é quase nulo. 2 camas. Às vezes eu sou meio cega, eu não vi a segunda cama. Mas não quer dizer que não entenda a situação. A carência não significa inocência, é o simples não se importar. Ele apenas contém no máximo a situação, pois seu único motor é o id, que se move apenas por Ashley. E se Ashley pode ser afetada, ele se move. Por isso ele acolheu Julia, não por se importar, mas sim por ser necessário para ela não querer continuar a discussão. E, retornando, seu narcisismo o faz gostar da situação. Como? A adoração obsessiva de Ashley o permite ter um pouco de seu desejo, incestuoso consumado, com ela tentando o roubar para si, afastando qualquer outra garota. Pode parecer contraditório, não? Ele nunca mostrou isso. E quando ele terminou com Julia no primeiro capítulo, ele parecia desapontado. É simples. Ele finge normalidade, e seria normal ele se sentir mal por isso, ou acha que ele realmente se importou? Até porque para ele ser um bom psicopata, ele tem que, no mínimo, do mínimo, saber como ter reações que, dada a situação, seriam normais dele ter. Ele é podre o suficiente para ter namorado Julia, sendo que ele junto à irmã assassinaram, sem querer, a melhor amiga dela sufocada em uma caixa. Coitada dela. Com esse grau de frieza nos leva a supor um ponto. O principal propósito desse relacionamento foi mascarar os boatos de que ele e sua irmã tinham algo a mais. E por Falei? que acho isso? Podemos supor isso com o vídeo. Episode 3 Preview. Julia approaches Andrew. Eu falei. Hi, excuse me. I've been looking for you. Is something wrong? Maybe you don't remember me, but Julia, right? You're Ashley's friend. does she, use that word? Sure. Really? What a relief. A gente já viu essa parte. God damn it. Hey, are you... I mean, yes, I am. Bem, com isso então sabemos que já existiam os boatos de Andrew e Ashley terem uma relação. E como temos conhecimento do modo operante de Andrew, não estranho ele querer abafar quaisquer boatos sobre eles de alguma forma. Por isso gostaria que se atentasse à expressão dele. Andrew não parecia realmente querer sair com Julia, mas para silenciar os boatos, ele tomou a iniciativa de chamá-la para sair de forma calculada. Esse é um ponto importante. Ao namorar Julia, ele conseguiu abafar as suspeitas sobre ele e Ashley, mesmo que pouco possivelmente. Como ainda não foi postado o terceiro capítulo, carecemos de alguns pontos do passado deles. E também não podemos presumir inocência,
como se ele não soubesse que Ashley tentaria retaliar Julia de todas as formas para afastá-la dele, especialmente considerando que, de certa forma, elas eram amigas antes. É o que está na wiki e em algumas imagens do jogo. Andrew então usou Julia para abafar quaisquer boatos, sendo essa a única utilidade dela. Ela não passava disso. A única utilidade dela. Ah, dane-se que ela é a única amiga da minha irmã. Um objeto, um meio. Ele nunca a amou e nunca se importou com ela. Ou acha que aquelas munhequeiras que ela usa são apenas estética? Tire sua conclusão. Ah, tudo bem, não era a única utilidade de Julia. Ela era também um escape sexual de Andrew. Cara. Um estudo sobre os psicopatas sexuais. Ele vai ler? A vida sexual dos psicopatas é caracterizada também por práticas sexuais desviantes, inclusive incestuosas, sem que isso necessariamente forme um padrão de comportamento. Julia acabou servindo então como muleta, uma válvula da sua frustração sexual internalizada, algo bastante comum, e temos conhecimento de certas práticas realizadas por ele de caráter incestuoso com Ashley, que endossam essa ideia de Julia ser um escape, sendo duas mais claras: o dormir com ela e o apalpar. Não que haja a consumação, porém por esses pequenos gestos, ele satisfaz um pouco de seu desejo sem Eu falei que era psicopata. Eu sempre falei que ele era psicopata. se expor. E se lembre que ele é um camaleão social, e esse seu modo operante pode ter sido infundido em sua psique por René, em seu passado. Por isso ele prezava É aparentemente que a mãe também era psicopata, passou pelos genes. pela relação entre eles, no caso entre ele e Julia. Como René, simulam uma normalidade, fachada que mantém para todos. E ele, socialmente, ter relações com Ashley não seria aceitável. Mas indo para Ashley, é um ponto importante. Pontuei bastante sobre Andrew saber que Ashley ameaçava Julia, que ele sabia que ela poderia fazer retaliação, essas coisas, porém, mas por que mesmo sabendo, não faz nada? Ao meu ver, há um motivo, pois talvez inconscientemente ele gostava dessa atenção que recebia de sua irmã. Pode parecer um pouco estranho, mas como narcisista, ele necessita de atenção, ser o centro. Necessita. Mas nesse caso, não de todos, sim de Ashley. Por isso todos os seus movimentos foram guiados com esse único motivo, de tê-la, de a proteger, para a ter para ele e apenas para ele. Notamos isso quando mataram pela primeira vez. Seu desespero tinha ligação com a probabilidade de ser separado de Ashley. Nada mais. Depois disso, como falamos, ele namorou Julia com segundas intenções, tornando sua irmã ainda mais obcecada por ele, enquanto podia afastar quaisquer boatos, mantendo ainda seus hábitos, como dito antes, incestuosos ainda durante o tempo que manteve sua relação com Julia. Coitada da Júlia, cara. Eu tenho pena da Júlia. No final, apenas a usou como uma cortina de fumaça. Por isso, ao meu ver, ele é pior do que René. Ele manipula todos à sua volta unicamente para satisfazer seus próprios desejos, independente da dor que possa causar, os meios que tenha que usar. Pense, imagine. Ele matou uma mulher inocente por puro capricho, manipulou por talvez anos a ex-namorada e mantém uma coleira de dependência na própria irmã, unicamente para satisfazer suas próprias necessidades. René é um monstro. E ele aprendeu muito bem com ela a como ser um também. É que assim, por mais de que a René tenha sido um ser horrível, isso não exclui o fato do Andrew também ser uma pessoa horrível. Não anula nada. Todo mundo é horrível. É tipo aquele bagulho, todo mundo é o babaca. Julia foi corna indiretamente pela própria do cara. Mano, coitada. Coitada.